Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. São as histórias que a vida escreveu. E eu espero a sua carta, eu espero a sua história para poder também narrá-la aqui no nosso canal. É Carta Saudade, elicorreia@gmail.com. Mande, envie para esse e-mail a sua história. Carta Saudade, elicorreia@gmail.com. Dê aquele like, faça aquele joinha e se inscreva no nosso canal, o Canal da Saudade. No canal YouTube Eli Correia Oficial, a fofoqueira e minha separação. Me mudei para o bairro de Pinheiros no final de 91. E foi ali, em Pinheiros, que acabei me tornando vítima de uma boca maldita. Uma mulher que não sabia fazer outra coisa a não ser falar da vida dos outros. E que me escolheu para ser a sua próxima vítima. Assim que eu me mudei, comecei a conhecer a vizinhança. E entre essas vizinhas, Elga foi a que mais se aproximou de mim. Uma mulher muito simpática, sempre se oferecendo para ajudar em alguma coisa. E com isso, acabamos nos tornando mais do que vizinhas, nos tornamos amigas. Apesar de toda a simpatia de Elga, uma coisa começou a me incomodar nela. Toda vez que ela vinha em casa, ela falava mal de alguém. Falava que a filha de não sei quem era um abiscate, que o filho de fulano de tal, um drogado. Fulana de tal tinha amante. O marido dela sabia e aceitava, um chifrudo. Olha, ela sabia quem tinha dívidas e não pagava. Ela sabia de tudo, que fulano de tal tinha um amante, dividia tudo com a amante, inclusive deixava faltar coisa em casa. Bom, aquilo foi começando a me aborrecer. Fofoqueira, eu pensei, porque ela não falava um caso, ela ficava contando da vizinhança toda. Afinal de contas, na minha cabeça, cada um com seus problemas e ponto final, cada um no seu quadrado. Mas essa amiga, entre aspas, até então amiga, vinha e só falava da vida dos outros. Ela sabia tudo, tintim por tintim da vida de cada um. Sempre que Elga vinha em casa ou me encontrava na rua, ela já começava a soltar a língua, a soltar o verbo falando mal das pessoas. Eu dava um jeito de mudar de assunto rapidamente. Essa nunca foi a minha praia, me envolver em vida alheia. Mas ela sempre atropelava a conversa e disparava a falar da vida dos outros novamente. Não me restava mais nada a fazer, a não ser dar um chega pra lá nessa vizinha. Pois se ela falava de todo mundo pra mim, imagina, com certeza, se já não estivesse, logo começaria a falar de mim também para os outros. Que quem fala de um, fala do outro. Comecei a me distanciar de Elga. Expliquei ao meu marido o que estava acontecendo e ele ainda meio que defendeu Elga, dizendo que algumas mulheres são assim mesmo, gostam de falar dos outros, mas que no fundo Elga era uma boa pessoa e que eu não deveria perder a amizade dela por nada, por causa de uma bobagem, deixa ela falar. Mas eu estava decidida a me distanciar, a me afastar dela. E na verdade, ela percebeu que eu não estava mais a fim de conversa. E foi aí que as coisas começaram a se complicar para o meu lado. Elga, como eu já imaginava, começou a falar de mim na vizinhança. Na verdade, eu descobri isso porque todas as vezes que eu saía na rua, eu via as pessoas me olhando, fazendo pequenos comentários, cochichando, me olhando com ar de reprovação. Antes não era assim. Só passou a ser assim depois que eu me afastei de Elga. Eu, como não devia nada a ninguém, nem dei bola para aquilo e decidi deixar aquilo tudo de lado, pois eu tinha muitas coisas mais importantes, coisas muito mais importantes para me preocupar. Acontece que um certo tempo depois, eu comecei a receber telefonemas em casa e toda vez que eu atendia, eu ouvia de longe uma risadinha de mulher e em seguida desligavam.
Mais um pouco de tempo, tocava o telefone, eu ia atender, uma risadinha e desligavam. Mas esses telefonemas sempre aconteciam depois que o meu marido chegava do trabalho. Era ele chegar em casa, o telefone tocava e sempre a mesma coisa. Uma risadinha e desligavam na minha cara. Meu marido também estava ficando irritado com aquilo. E então eu pedi para que agora ele atendesse o telefone, pois pelo jeito não era comigo que queriam falar. E em uma dessas vezes ele atendeu. Eu fiz questão de ouvir a conversa. Assim que ele atendeu o telefone, uma voz do outro lado disse: "Oi, meu amor. Oi, paixão. Amanhã eu quero te ver de novo. Beijinhos, beijinhos, tá?" Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei simplesmente descontrolada. Parti para cima do meu marido aos tapas. E ele me disse que não fazia ideia do que se tratava aquilo. Quer dizer, eu que já venho recebendo ligações. E aquela risadinha. E agora parei para escutar, né, a conversa. Que tocou, então atende você. E a pessoa do outro lado fala aquilo, do outro lado fala exatamente essas coisas. Eu perdi a cabeça. Meu marido estava me traindo. E naquela mesma noite eu pedi: se está me traindo, vai embora. Eu não aceito traição. Você sabe que eu nunca admiti traição. Por isso que toda hora alguém liga e dá uma risadinha e bate o telefone na minha cara. Toca o telefone, eu vou atender, dá uma risadinha e desliga o telefone na minha cara. Agora eu ouvi. Por que razão? Agora eu ouvi. E ele pacientemente me pediu calma. Tentou conversar comigo. Disse mais uma vez que não sabia, realmente ele não sabia o que era aquilo. E que talvez fosse apenas um trote. Mas eu estava furiosa. Eu já venho nervosa com os cochichos, com os olhares nas ruas. Eu já venho nervosa com as ligações, a risadinha, desligo o telefone. E agora eu escuto: "Oi, meu amor. Oi, paixão. Amanhã eu quero te ver de novo, tá? Beijinhos." Depois disso, as ligações continuaram. Mas agora, quando eu atendia, uma mulher falava: "Agora sim, sua otária. Ele é todinho meu. Aliás, já faz um bom tempo que ele é meu. Só que agora eu não vou mais dividir ele com você, tá? Ele é só meu e você vai ver como que eu vou fazer para ele ser só meu, sua boba." Eu não entendia o porquê do meu marido estar fazendo aquilo comigo. Nosso casamento sempre foi muito bom. Nunca tivemos nenhum tipo de problema. E agora, a mulher traída, a mulher trocada por outra, eu estava com muito ódio no meu coração. Ele que já não estava em casa, ele que eu mandei sair de casa, por muitas vezes tentou vir conversar comigo, mas eu sequer o recebia. Minha vida mudou completamente. Eu acabei entrando em depressão. Apesar de muito ódio do meu marido, eu ainda o amava muito e sentia muita falta dele. E aqueles telefonemas continuavam me atormentando mesmo, pois além de ter tirado o meu marido de mim, aquela mulher, não contente o bastante, vivia me ligando para me provocar. "E aí, como é que está? Sozinha?" "Ele é meu, ele é todo meu. Toda noite a gente dorme bem agarradinho, a gente dorme de conchinha. Ai, que delícia!" Além de ter tirado o meu marido de mim, esta mulher, não contente o bastante, me ligava para me provocar, para me humilhar. Porém, um fato que aconteceu pouco tempo depois da minha separação fez uma reviravolta em toda a situação. Acontece que Elga, lembra da vizinha Elga? Aquela vizinha fofoqueira? Pois bem, Elga acabou falecendo. Ela foi atropelada e acabou vítima desse atropelamento, vindo a óbito. Morreu.
E mesmo não sendo mais amiga dela, é claro que eu fiquei chocada com a notícia. Mas, a partir do dia da sua morte, que aqueles telefonemas que eu recebia acabaram. Nunca mais eu recebi ligação alguma. Ligação daquela mulher que havia sido motivo da minha separação e que continuava infernizando a minha vida até então. Então eu comecei a juntar as coisas e percebi que eu havia cometido um grande erro com o meu marido. Não sei como eu não percebi isso antes. É claro que aquilo tudo só podia ter sido obra de Helga, que havia ficado brava por eu ter me afastado dela e resolveu atormentar a minha vida. Depois de algumas semanas da morte de Helga, eu encontrei com a filha dela na fila de um banco. E ali conversamos um pouco. Claro, eu perguntei sobre a morte, sobre o atropelamento, e foi quando a filha me falou: puxa, é incrível como a minha mãe gostava de você. Nossa, como ela gostava de você. Eu digo isso porque hoje, olha, eu vou pagar a conta de telefone lá de casa. E olha só quantas ligações ela tem só para sua casa. Olha só quantas ligações. Eu olhei aquela conta e tudo agora estava mais do que provado. Era ela que mudava a voz e ligava para mim para infernizar minha vida. Era ela. E a filha pensando que ela ligava muitas vezes porque gostava de mim. Olha como a minha mãe gostava de você. Quantas ligações, olha só, ela fazia para sua casa, para você. Resolvi não comentar nada com a filha dela, mas eu fiquei chocada. Afinal, a filha não tinha nada a ver com aquilo que havia acontecido com a mãe. Mas para mim, agora mais do que provado, mais do que esclarecido, depois de eu ter me afastado de Helga, nunca mais nos falamos, nem por telefone e nem pessoalmente. E agora a filha, com aquela conta cheia de ligações dela para cá, para minha casa. A primeira coisa que eu fiz foi chamar meu marido para conversarmos. E diante dele, eu pedi perdão. E assumi ter cometido um grande engano, um grande erro, o julgando, o condenando e expulsando ele de casa. Eu não acreditava na sua inocência. Porém, com a morte de Helga, não só os telefonemas pararam, como a filha, lá na fila do banco, achando que a mãe gostava tanto de mim. Olha como a minha mãe gostava de você. Olha quantas ligações para você, para sua casa. Sim, para minha felicidade, meu marido me perdoou e voltou para casa. E voltamos a ser o casal feliz que éramos antes da fofoqueira agir. O que uma fofoca pode fazer? A destruição de um casal, a destruição de um casamento. Uma não. O que uma fofoqueira pode fazer? Como dizem por aí, há males que vêm para o bem. Não que eu esteja feliz com a morte dela, apesar dela ter sido uma pessoa muito ruim. Nunca desejei mal a ela e mal a ninguém, mas foi graças à sua morte que eu consegui descobrir a verdade e salvar meu casamento. E hoje voltei a ser uma pessoa feliz, muito feliz, ao lado do meu marido. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! A fofoqueira e minha separação. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.